Olá, eu sou o Flávio Azevedo. Falar para vocês agora da partida do Coelhão, estreia no Brasileiro 2025. O time venceu com um placar apertado, 1-0 para o Coelhão. Gol de Cauã Barros, aos 36 do segundo tempo. Vou falar para vocês rapidamente como foi a partida, beleza? Com alguns detalhes e as informações para o próximo jogo. Jogo que será no domingo, 16 horas, lá no Mangueirão contra o Remo. Fiquem atentos, no momento o Coelhão ocupa a terceira colocação. A última partida da rodada, em andamento, Atlético Goianiense 0, Atlético 1. Ficando assim a equipe mineira com a mesma campanha do Coelhão. Beleza? Foi um sábado atípico, aliás, não tão atípico que essa época aqui em Minas Gerais é época de chuva. Tem chovido bastante, principalmente no período da tarde, inicinho da noite. E foi o que aconteceu nessa tarde e noite de sábado. Uma chuva torrencial antes da partida, uma chuva forte durante a partida e aquela garoa durante o jogo. Um jogo bastante molhado, movimentado e daquela maneira sempre os jogos do Coelhão. Haja coração. Coelhão iniciou com o pé direito, a pata direita, digamos, direita assim, o Coelhão. Diferente do ano passado, em que enfrentamos essa mesma equipe e empatamos em 1-1 lá em São Paulo. Dessa feita, vencemos eles no segundo turno. Porém, dessa vez, na inversão de campo, né? Estreamos lá fora contra eles, agora estreamos dentro de casa contra eles novamente. Aí vencemos, marcando 3 pontos. 3 pontos que, na minha opinião, dentro de nossa arena do Coelhão, é obrigação. Não podemos deixar de vencer dentro de casa. Por quê? Esse campeonato, ele é muito longo, sobe quem tem regularidade, e a regularidade na competição é vencer em casa. Se você não tem peito para vencer em casa, vai ser difícil subir. É só olhar a campanha de todo mundo que sobe, a maioria deles tem um potencial bom dentro do seu campo, principalmente, beleza? Vencer em casa é super, ultra importante, principalmente quando enfrentar equipes que, não é soberba não, mas todos sabemos que o Botafogo vai lutar para não ser rebaixado, hein? Ninguém aposta em outra equipe diferente do que o Botafogo, Ferroviária, essas equipes estarem lá embaixo no Z4. É uma tendência natural do campeonato. Não quer dizer que seria fácil, mas ganhamos. Somente 1-0 somou 3 pontos, o suficiente para deixar a equipe momentaneamente, pelo menos, no G4. Vencer em casa é obrigação, se você estiver planejando o acesso para 2026. Não podemos, nem para o Botafogo e para a equipe nenhuma, perder em casa. Aliás, em casa estamos invictos há mais de 15 meses. Isso temos que parabenizar o Coelhão. Independente de quem esteja à frente da equipe, essa meta de vencer ou no mínimo empatar em casa temos conseguido. Há muito tempo que vamos ao estádio e não saímos tão frustrados, que é muito ruim você, independente de onde você vai, perto ou longe do estádio, você vai lá para ver a alegria. E a alegria no futebol são 3 pontos. Beleza? A equipe escalada, foi 1-0, muito pouco. O adversário era fraco, concordo contra tudo isso. E já cornetei sobre essa situação. Vencer é em casa. O saldo de gol é contra esses adversários que conseguem. Demos a manota de vencer apenas 1-0. Várias equipes vão ter maior facilidade no placar, pelo menos aquelas que lutam pela vaga no G4. É uma tendência natural. Beleza? Ser tendência não quer dizer que vai acontecer.
é passo a passo, rodada a rodada, que vamos saber quem tem mais dinheiro no caixa para ir em frente. Mais dinheiro significa no futebol ter uma equipe melhor qualificada. Beleza? Iniciamos a partida com o Matheus Mendes, Mariano pela lateral direita, Ricardo Silva e Lucão e Marlon. Praticamente a defesa usada em todo o campeonato estadual, com exceção da final, em que o Matheus Mendes não podia jogar. Pelo meio de campo, com a ausência do meio campo, Cauã Diniz, lesionado, a equipe começou com o volante Miqueias, Felipe Amaral, Elizari, completando essa trinca no meio de campo. Felipe Amaral com o jogador mais defensivo, Miqueias também, e o Elizari como o armador das jogadas. E à frente, Figueiredo, Fabinho e William Bigode. Essa é a equipe considerada titular. Não tenho a contestar essa escalação. Na minha opinião, ao invés do Felipe Amaral, deveria ter entrado o Cauã Barros, que teve muito melhor desempenho do que o mesmo no campeonato estadual. Embora não tenha sido isso tudo, mas melhor e mais confiável que o Felipe Amaral, na minha opinião, é. Todos estão jogando pedras no Felipe Amaral. Tenhamos calma, é um garoto jovem. Na minha opinião, ele deveria ser emprestado para alguma equipe de Série C ou Série D, para pegar mais cancha, rodagem, para aí sim poder ser detentor de alguma titularidade na equipe. Em minha opinião, ele não tem condições de ser titular, beleza? Se não tivermos outro jogador da posição, é melhor a gente mudar o esquema jogando com 3 zagueiros. Aliás, era a minha opinião que eu ia dar sobre isso agora. Ao invés de começar com o Amaral, na ausência do Cauã Diniz, era melhor ter escalado o zagueiro Júlio ao lado do Lucão e o veterano Ricardo Silva fazendo a vez de líbero, entendeu? Jogando com 3 zagueiros, assim podendo liberar mais os veteranos Mariano e o Marlon. Sabemos que Mariano e Marlon não conseguem ficarem indo e voltando os 90 minutos. Ah, Flávio, os dois jogaram 90 minutos. Beleza, mas jogamos com um adversário fraco. Jogamos em casa e esses 2 jogadores não fizeram tradicionalmente as jogadas ofensivas que os 2 conseguem fazer e fazem durante as partidas, principalmente o lateral esquerdo Marlon. Ou seja, o time ficou com 2 laterais mais marcadores. Participaram de pouquíssimos lances ofensivos, a não ser aqueles passes da intermediária ofensiva, mais passes laterais sem nenhuma cruzamento para a área ou jogada tentativa ofensiva com finalização. Beleza? A equipe começou bem postado atrás. Eu falei sobre a gente ter jogado contra-ataque. Se você observar, a gente ficou postado com esses 4 jogadores, os 2 laterais não avançando muito e tínhamos uma trinca de 3 volantes. Sim, o Elizari, ele é meia e volante. Até hoje ele não achou o local devido dele. Ele tem uma camisa assim com as costas, não atua como volante e nem como armador. Está praticamente perdido. Culpa de quem? De quem não está sabendo posicionar em campo. É um bom jogador que sabe fazer tabelas e jogador que tem uma boa visão de jogo. Por causa do posicionamento da equipe, ele não tem sido destaque também, mas é um bom jogador que, na minha opinião, deve continuar como titular. O meio-campo Felipe Amaral, todos sabemos que a principal característica dele é a marcação. Para que termos 2 zagueiros e 2 laterais veteranos não avançando muito e mais um volante contra uma equipe que jogou no 5-4-1 praticamente.
apenas um jogador de ataque, jogador perigoso do ataque deles. Eu não lembro o nome não, mas era o cara que criou várias oportunidades, que se ele tivesse melhor competência e habilidade, ele teria assustado mais a gente ainda. Porque, por falhas de posicionamento, eles sim criaram situações de gol. Não situações tão perigosas, porque a finalização não foi boa após a criação das jogadas. Ou seja, ficamos com o time entrincheirado atrás, com 4 defensivos, 2 zagueiros e 2 laterais e 3 volantes. E os atacantes sem saber o que fazia. Erradamente, eles ficavam postados mais na defensiva, Figueiredo pelo lado e o William pelo outro e o Fabinho mais à frente também, como o principal atacante da equipe, criando assim as principais oportunidades de gol e errando várias vezes na finalização. Ou seja, o Fabinho, o erro dele é que ele pinteia a bola demais antes de finalizar. Ele tem dificuldade para utilizar sua perna direita, assim como o Adson, e tem perdido muitas chances reais de gol. Por quê? Ele está embolando com a bola e não abre o campo correto para finalizar. As jogadas ofensivas têm saído, mas por falha do Fabinho não temos marcado gols. Isso não é nessa partida, várias outras vezes. Ah, ele foi o artilheiro da equipe? Sim, foi artilheiro com apenas 4 gols. Quantos jogos a equipe já jogou? Esse mesmo Fabinho estava no jogo da nossa eliminação da Copa do Brasil. Esse mesmo Fabinho estava nos 2 jogos da final e não fez nada. Fez um gol contra o Cruzeiro e contra o Atlético na primeira fase, com chutes de longe. Mas ele estava centralizado em frente ao gol, beleza? Ele indo pelas pontas, ele está com dificuldade de finalizar. Na minha opinião, o Figueiredo tem voltado demais, voltado demais. Ele deveria ser mais ofensivo. É um atacante que não finaliza gol, não faz gols, entendeu? O Fabinho também não. O William Bigode, sabemos que é um veterano que não vai ter. Ah, ele correu o jogo todo, mas você pode ter certeza, são 38 rodadas. O William Bigode, o lateral também é Mariano, com certeza não terão condições de jogar todas essas rodadas. Precisamos já prestar atenção no ataque, quem será o substituto natural do William Bigode, e na lateral, quem será o substituto do Mariano. Será o Júlio improvisado novamente ou vai dar mais chances ao zagueiro ou lateral da base, que pouco foi usado no campeonato estadual, campeonato em que deveria ter sido mais aproveitado com os meninos da base. É lá que dá cancha para eles pensarem em uma competição em nível mais forte, em nível nacional. Na minha opinião, foi muito pouco utilizada a base na competição estadual. Uma competição que o único mérito dela, na minha opinião, é revelar os jogadores. Mas é impossível revelar jogador sem colocá-los em campo. Tivemos apenas o Júlio jogando várias partidas, o próprio Cauã Diniz, mas que lesionou, e qual foi o outro da base? O outro, Iago, né, que é da base também, teve mais oportunidades. Mas se a gente vê a escalação inicial, não temos nenhum jogador da base como titular. E que, na minha opinião, é um absurdo isso não acontecer. Por quê? Porque é com jogadores da base que conseguiremos rentabilizar o clube. É quem rende dinheiro, a galinha dos ovos de ouro são os jogadores da base. Ou seja, não podemos perder contra uma equipe fraca dessa, não colocarmos em campo nenhum jogador da base. Ah, tivemos jogador da base, qual? O Iago Santos entrou aos 34 do segundo tempo, A estreia do Miguelito, que entrou aos 18 do segundo tempo, o Cauã Barros no intervalo, né? Na vaga do Felipe Amaral, que estava amarelado, mais uma vez também por isso saiu. E o Júlio
que entrou aos 47 do segundo tempo no lugar do Figueiredo. Aquele Júlio que eu te falei que, na minha opinião, deveria ter começado o jogo no lugar do Felipe Amaral. Até por agradecimento pelo belo campeonato mineiro que ele fez, mesmo improvisado na lateral. E jogou também o novo jogador Stênio, emprestado. Mas 2 jogadores entraram aos 47 do segundo tempo. Entraram para quê? Para dar rodagem? Para quê? É muito difícil você ficar no banco faltando 2 minutos sem entrar, né? E eu não gostaria de estar no lugar desses caras, não. Ah, é importante que ele entrou. Importante? Pergunta ele se eles gostaram. Entendeu? O William Bigode ao fim do jogo, faltando uns 10 minutos, já podia ter saído. De repente, em uma jogada, um lampejo do Stênio, ele poderia estrear com melhor propriedade dentro de campo. A gente não sabe nada sobre o Stênio ainda, porque ele entrou ao fim do jogo. Beleza? O Iago Santos entrou aos 34 minutos, logo antes do gol. Logo antes do gol que saiu no segundo tempo. E o Miguelito fez a sua estreia aos 18 minutos. A primeira etapa, aquilo como eu te falei, erradamente, falamos que a gente marca pressão, mas se você prestar atenção, o nosso jogo está bem atrás da linha de impedimento para trás. Ou seja, essa marcação-pressão não está tão assim pressão como eles dizem, entendeu? O que é? A característica do próprio Botafogo era já de jogar lá atrás, ou seja, o time deles não estava sendo pressionado. Eles, por determinação do próprio técnico deles, já ficavam postados lá atrás. Ou seja, as oportunidades que criamos na primeira etapa, uma delas foi um gol perdido pelo Fabinho, foi no lançamento de longe. O Marlon deu um tapa na bola lá do meio de campo, praticamente. Ele achou na diagonal o Fabinho entrando centralizado na área. O Fabinho dominou a bola e chutou em cima do goleiro. Perdeu a passada. Ele tinha do seu lado direito o William Bigode chegando sozinho. Se ele tivesse o hábito de tabelar, ele tabelasse de primeira, ele pegava o William Bigode sozinho com o goleiro adversário. Só que ele foi dominar a bola, perdeu o tempo da bola e fez a finalização em cima do goleiro, que fechou bem, fazendo uma boa defesa. Mas se o Fabinho tivesse observado, o William estava sozinho do lado de lá. Se ele tivesse o hábito de tocar a bola de primeira, como no futsal, por exemplo, ele tinha dado... Quando ele recebeu a bola do Marlon, na diagonal de frente para o gol, ele já dava um tapa na direita, o William estava chegando como elemento surpresa. É só você rever essa jogada por outro ângulo. Ah, o Fabinho perdeu o gol. Sim, perdeu o gol. Esse gol perdido poderia ter sido uma assistência do Fabinho para o William Bigode. Ou seja, a vantagem que eu vi no William Bigode, ele é um atacante de aproximação. Ele não é centroavante, mas é aquele cara que sabe que lugar de atacante é dentro da área. Ou a bola vai sobrar para ele finalizar, entendeu? Diretamente, ou através de uma tabela, entendeu? Ou ele vai pegar algum rebote do goleiro, beleza? E o que aconteceu? O Figueiredo ficou muito tempo marcando lateral. Na primeira etapa, perdemos a outra oportunidade com o Fabinho pelo lado direito também. Ele chegou de frente para o goleiro. Mais uma vez ele foi dominar a bola. Como eu já te falei, se ele desse um tapa na bola com a perna direita, ele pegava o goleiro praticamente perdido na defesa dele. Beleza? Foi dominar, chutou a bola para a lateral, para fora. Beleza? Foram essas oportunidades do primeiro tempo. E numa bobeira, quase que eles fizeram um gol numa falha defensiva nova. Na segunda etapa, após um cartão amarelo do Felipe Amaral, mais um passe errado dele, ele erra passe demais. O Felipe Amaral, ele toma muita bola sim, só que ele não sabe o que faz. Ele erra passe de meio metro. Ele erra passe demais. Não sabe dar um lançamento longo e não sabe tocar para perto.
e ele tem o péssimo hábito do lesionado ali de ficar tocando bola para trás. Entendeu? Nessa opinião que o Amaral não seria titular no meu time, porque eu não gosto de jogador que não tem a qualidade e não sabe chamar a bola de minha amiga. É o caso do Felipe Amaral. Como eu já disse anteriormente, é um jogador que deveríamos emprestar. Série B não é lugar para dar cancha para jogador, beleza? Como ele é muito novo, deveríamos fazer isso com ele. Para a Série D, por exemplo, temos uma equipe aqui de Minas que participa, poderíamos emprestá-lo para essa equipe. É a minha opinião, beleza? É um bom garoto, um jogador novo que deveria ser mais trabalhado, não ainda tem a condição técnica para ser titular do Coelhão. Na segunda etapa, com a substituição do Cauã Barros, que tivemos a única substituição, a equipe continuou na mesma toada no segundo tempo, sem levar nenhum perigo a gol para o adversário. O goleiro deles fez algumas defesas, mas nenhuma defesa com perigo de gol foi feita. E tivemos a estreia do Miguelito aos 18 minutos. Aí a equipe ficou mais ofensiva. Ele entrou no lugar do Elisário, que eu te falei que ele não sabe se é volante ou meia. Ele entrou mais à frente, como é sua característica de meia atacante. Deu nova vida à equipe, e a equipe aí sim começou a amassar o adversário, criando situações mais perigosas de gol. Entendeu? E assim, mesmo assim não criamos chance, a torcida já começava a ficar impaciente, não teve vaias, porém todo mundo estava naquela, não é possível que vamos empatar de novo, não aguentamos mais empatar na Série B. Todos já estavam naquela situação, dava para perceber nas redes sociais que isso estava acontecendo. Eu não fui ao jogo, acompanhei pelo canal Disney, estava chovendo muito, eu moro em Contagem, eu optei por ficar em casa mesmo e vendo como seria a transmissão no Disney. Eu tenho um canal Disney em casa, por causa da chuva eu preferi ficar assistindo aqui em casa mesmo. Foi uma boa transmissão, bem diferente daquela emissora que só fica enchendo a paciência do Coelhão. Só denigra a imagem do Coelhão, fala mal dos nossos jogadores. Graças a Deus não vamos precisar acompanhar o Coelhão por aquela TV lá. E eu pelo menos detesto. Ainda bem, eu só assistia para ver o jogo do Coelhão. Graças a Deus não será nesse canal que vamos assistir. Beleza? Vamos assistir ou pela Disney ou outros canais. Rede TV, Desimpedidos e outros canais que temos pela internet. Ainda bem, com o Coelhão, ou no Independência, ou pela TV Disney, principalmente. Foi uma boa transmissão, eu gostei. E aí entrou o Miguelito, o time ficou mais ofensivo, e o nosso jovem Iago Santos, esse sim revelado da base, entrou a equipe e aos 36 minutos que aconteceu o gol. Uma jogada pela direita, um toque de bola, passe, a bola chegou 1-2, chegou no Figueiredo, que levantou a cabeça e cruzou certinho na cabeça do Cauã Barros, que chegou como elemento surpresa, finalizando firme de cabeça, como se um atacante fosse, abrindo o marcador aos 36 minutos, para a alegria da galera do Coelhão, aproximadamente 3.000 pessoas, um público que podemos considerar bom, pois choveu bastante, e chuva à noite no sábado atrapalha bastante. Um bom público podemos considerar por causa da chuva, beleza? É uma tendência que no jogo próximo tenhamos um bom público. Torcer para que não chova. Aliás, o próximo jogo nosso em casa será na quinta-feira às 21h30. Diretoria, peça para modificar esse horário. Não justifica ter jogo 21h30. O canal de novela não vai transmitir. 21h30 o jogo acaba quase meia-noite. Não temos transporte público para isso. Não tem por que jogarmos nesse horário mais. Se pedir, com certeza podemos alterar. Vai levar mais gente ao estádio. E é muito importante o torcedor como reforço para a equipe. Podemos sim ser o 12º jogador.
Você que ainda não é torcedor Onda Verde, é bom aderir a esse plano para que seja um valor mais acessível o seu ingresso e você não precisa ficar preocupando em comprar ingresso, pois o sócio torcedor, na maioria dos seus planos, já tem o direito adquirido da entrada. Beleza? Seja Onda Verde, seja Coelhão, como um torcedor fiel, beleza? E o que aconteceu? Após esse gol feito aos 36, o time lá de São Paulo tentou de qualquer maneira empatar, mas o Coelhão estava bem postado na defesa e eles não criaram oportunidades de criar perigo não, bolas alçadas na área, a não ser por erros defensivos nossos. Não tivemos nenhuma complicação. Só passamos apertos, ficamos apertados, por quê? Porque 1-0 é aquele placar perigoso, né? Qualquer bola vadia, como dizemos, poderia acarretar em algum empate. O Coelhão estreou com 1-0, 1-0 sim que pode ser comemorado como goleada. É partida de estreia do treinador, primeiro jogo dele pela Série B como treinador, estreia de vários jogadores nessa competição. Se vencemos em casa, se a gente continuar nessa toada, cumprindo a obrigação dos 3 pontos em casa, um pontinho beliscado fora já pode ser considerado um resultado. Podemos fazer a festa antecipada se conseguirmos somar 3 pontos lá no Mangueirão domingo. Falando nisso, o Remo é o nosso próximo adversário. Eles empataram fora de casa com a Ferroviária lá de São Paulo, placar de 1-1. Eles vão também lutar pela primeira vitória. Esse é aquele chamado confronto direto, porque quem vencer vai deixar o outro para trás. Nós já temos 3 pontos, eles apenas 1 ponto. A gente vencendo vai para 6, fica com certeza lá no G4. Se eles vencerem, nos ultrapassa, podendo figurar no G4 em nossa vaga. Beleza? Estreia muito boa, não foi aquele tudo que aguardávamos, porque, como eu já disse, o adversário é da prateleira de baixo, mas conseguimos somar os 3 pontos. Isso que temos que comemorar. As notícias de hoje, que o time se reapresentou hoje para voltar para o treino da semana, a semana cheia para treino, a equipe viaja no sábado e o jogo domingo no Mangueirão às 16 horas. Notícias do nosso mago, Benítez voltando, a transição para uma possibilidade boa de poder jogar até no domingo. Na minha opinião, os jogadores Benítez, Mariano e William Bigode deveriam jogar somente aqui em Belo Horizonte. São jogadores que sabemos que não vão aguentar as 38 rodadas, principalmente o Benítez, ou seja, vencer em casa é obrigação. É bom que em casa estejamos com o nosso melhor elenco dentro de campo, beleza? Na minha opinião, não é lá contra o Remo que o Benítez tem que voltar a jogar. Poupa ele, treina ele e prepare-o para quinta-feira. Na minha opinião, temos que fazer isso. Sabemos que lá no Pará chove torrencialmente todas as tardes também. De repente será um jogo com a possibilidade de chuva durante a partida, ou seja, não podemos correr esse risco de novamente perder o Benítez. Se isso acontecer, vocês podem ter certeza que eu vou cornetar, porque isso é falta de planejamento. E eu não aguento mais ouvir falar que o Benítez voltou e machucou novamente. Que tenha paciência, foi apenas uma rodada, precisamos dele ao longo da competição. Que seja somente em casa. Se ele jogar 19 partidas em casa, agora 18 que já estreamos, estará bom demais. Porque ele jogando em casa, ele vai ter uma semana de treino para trabalhar 100% durante a partida. Beleza? Foi longo o vídeo, porém eu falei de nossa estreia. Teve joinha nela porque fizemos 3 pontos. Vencer em casa é obrigação. Temos que colocar essa placa dentro do vestiário nosso. Aqui somos obrigados a somar 3 pontos. Assim a torcida vai querer ir a todo jogo. O que atrai o torcedor é vitória.
e não conversa no microfone. Beleza? Eu sou o Flávio Azevedo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Com coelhão toda vida. Eu sou avacoelhada e coelho sim, até onde eu puder. Eu sou o Flávio Azevedo. Inscreva-se no canal e dê seu like.